Olá, a Ford College dá as boas-vindas a essa análise. Bom, depois de prepararmos muito bem o terreno na lição passada, falando sobre a paridade de ambiente do Anchor, agora é hora de dar um passo além. Hoje, o foco total é nessa etapa absolutamente vital do fluxo de desenvolvimento, a migração de switches de testes. Basicamente, a gente quer garantir que toda aquela segurança e as validações que já funcionavam perfeitamente no ambiente EVM sejam portadas com precisão cirúrgica para a simulação local na Solana. E para chegar lá, o nosso roteiro de hoje vai passar pela tradução de testes para Anchor, o mapa de conversão, o fluxo de 5 etapas, um exemplo prático de um contador e, por fim, o caminho rumo à integração contínua. Vamos mergulhar nisso? Começando pela seção 1, traduzindo testes para Anchor, a nossa jornada de tradução. Dá para pensar nos testes de VM como um idioma antigo, uma língua clássica que a comunidade de desenvolvimento já fala fluentemente. O Anchor, por outro lado, é simplesmente a nova sintaxe que a gente precisa dominar agora. E aí entra a nossa regra de ouro: tratar os testes como especificações executáveis de comportamento, e não só como scripts presos a um framework. O objetivo aqui não é dar um copiar e colar no código, até porque isso com certeza não ia dar certo. O que a gente quer de verdade é traduzir a intenção daquele comportamento. O framework é só o veículo. A lógica de negócios é a carga valiosa que tem que chegar intacta ao destino. O que nos leva direto a um conceito super importante, que é a paridade comportamental. Garantir que a aplicação se comporte de forma idêntica sob simulação local do Anchor ao que ocorria lá na EVM original é literalmente a nossa rede de segurança definitiva. Antes de pensar em fazer deploy de qualquer contrato que foi migrado na mainnet, é imperativo ter essa prova matemática e executável de que o sistema reage na Solana exatamente do mesmo jeito que reagia no Ethereum. E como a gente faz essa ponte? Vamos descobrir na seção 2, o mapa de conversão, que funciona como a verdadeira pedra de roseta da Web3. Essa tabela decifra perfeitamente essa transição entre os mundos da EVM e da SVM. Observando a parte de setup, dá para notar uma mudança bem radical. Aquelas configurações que no hard hat eram super implícitas, cheias de scripts de deploy e injeções de estado, no Anchor se tornam totalmente explícitas. A gente passa a usar provedores e os famosos PDAs, que são os endereços derivados de programa. E as transações também mudam, deixam de ser simples conexões de contrato para se tornarem chamadas RPC robustas e declarativas. Nada fica subentendido. Todas as contas envolvidas precisam ser declaradas abertamente. E continuando nesse mapa de conversão, temos a parte de eventos e falhas. Aqui vale até uma observação engraçada sobre os nossos velhos hábitos na EVM. Depender de logs de eventos para verificar estados é quase como tentar ler um recibo de caixa eletrônico todo amassado para adivinhar o saldo da conta. Na Solana, a abordagem muda completamente. O Anchor permite checar o saldo real e os dados da conta de forma direta, sem rodeios. E na hora de lidar com falhas, os reverts, a gente trabalha com códigos de erro super limpos e rejeições direto no TypeScript. Agora, vamos para a seção 3, o fluxo de 5 etapas, criando um caminho totalmente gerenciável para essa migração. Migrar uma suite inteira de testes pode parecer uma tarefa gigante e até meio intimidadora no começo, mas dividindo o processo nessas 5 etapas fica bem tranquilo. As 3 primeiras focam em criar uma base determinística muito sólida. O passo 1 é fazer um inventário rigoroso de tudo. O passo 2 é criar a infraestrutura, os harnesses de teste no Anchor. E o passo 3 é onde está a chave, traduzir iterativamente. O ideal é não querer migrar tudo de uma só vez. A técnica é selecionar a dedo de 3 a 5 testes críticos, aqueles que validam o que é mais vital no contrato, para servir de linha de base inicial. E o que é realmente incrível neste fluxo é a etapa 4. É aqui que entra a nossa arma secreta para validar a paridade comportamental. Fazer o diffing, ou seja, comparar as diferenças do estado serializado em formato JSON. Basicamente, a gente compara a saída JSON da EVM com a saída da simulação local do Anchor. É matemática. Somente depois que esses resultados baterem de forma perfeita é que a gente avança para o passo 5, que é expandir a cobertura e automatizar o resto da suíte. Chegamos na seção 4, exemplo prático, porque nada melhor do que ver toda essa teoria aplicada na prática usando um clássico contrato de contador. Vamos ver como isso tudo funciona em um código real. Aqui está o setup. Do lado esquerdo, no hard hat, a gente tem aquela dependência de um MSG sender totalmente implícito. Acontece como num passe de mágica, mas olhando para o lado direito, no Anchor, isso desaparece por completo. A configuração na Solana exige a derivação explícita dos PDAs e uma inicialização clara via RPC.
Não tem mágica rolando nos bastidores. Tudo tem que ser fornecido de uma forma determinística, transparente e direta. E esse detalhe ilustra brilhantemente a enorme mudança de paradigma na hora de fazer as asserções. O lado esquerdo tenta arrancar a verdade analisando logs de eventos, que podem ser bem frágeis ou mal interpretados. Já o lado direito mostra o verdadeiro poder do Anchor, buscas diretas de estado fortemente tipadas. A gente busca a conta com um fetch, lê o dado estruturado real e faz a asserção. É um processo extremamente limpo, muito direto e incrivelmente resiliente. Por fim, a nossa seção 5. Rumo à integração contínua, preparando o terreno para as pipelines de CI/CD. Com essa fundação sólida de testes locais rodando muito bem, pavimenta-se o caminho para construir pipelines de implantação automatizados. As grandes lições técnicas dessa migração ficam muito claras. Devemos sempre enxergar os testes como especificações executáveis vivas, priorizar asserções diretas de estado em vez de depender de logs, manter o processo iterativo focando primeiro nos testes críticos. E claro, confiar nas baselines de JSON para garantir uma automação que seja matematicamente à prova de falhas. Lembre-se, a preservação do comportamento lógico vai sempre superar qualquer sintaxe de framework. E para fechar a nossa análise, fica aqui uma reflexão um tanto quanto provocativa. Se o framework de testes mudar amanhã, a arquitetura da lógica central ainda estaria segura e verificável? No fim das contas, uma verdadeira suíte de testes valida intenções, não ferramentas. Para explorar mais a fundo todos esses conceitos e dominar de vez a transição para o ecossistema da Solana, basta acessar o site Ford College. A Ford College agradece a companhia nessa jornada de hoje e até a nossa próxima exploração de arquitetura Web3.